Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte. Estamos aqui para mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar falando um pouco ainda, né? Claro, porque é um assunto bem extenso, da linguagem teatral. Falando exatamente dessas funções, né? Sociais. Na aula anterior, nós íamos falando sobre é, esse teatro que tem toda uma função política, né, na sociedade, ali por volta da década de 60, nós sabemos que o teatro ele trouxe toda uma criticidade, né, e veio exatamente para transformar, tá, o teatro através de reivindicação, né, de políticas públicas. Então, na aula de hoje, nós vamos falar mais a parte técnica desse teatro, tá? Desde diferentes elementos cênicos, tá? Composição, que está inserida aí a questão do figurino, né? A questão dos adereços, iluminação, enfim, toda a parte estética, tá? Do teatro. Então, desde na década de 60, nós sabemos até 70, nós sabemos que o teatro ele passou por uma intensas mudanças nesse processo da criação coletiva e o processo colaborativo. Então, baseado nesse contexto, nós trouxemos algumas características importantes que vêm compor essa questão técnica, tá? Do teatro. Então, primeira coisa que a gente pode trazer, uma intensa experimentação, tá? Realizada nas salas de ensaio. Então, os artistas, eles tinham todo um cuidado na criticidade e trazer toda essa dramatização para o público, de forma que o corpo fala por si só, tá? Então, era um processo de criação longos, desde o processo da escrita à questão cênica. E aí, essa presença de aspectos críticos e políticos está inserido principalmente nesses conteúdos. Esses conteúdos que vem abordar em cada espetáculo. Então, cada espetáculo tinha essa função. Como também romper, né, com essa relação estática das funções, ou seja, todos esses artistas, os atores, podem ser encenadores, dramaturgos, ou seja, a gente percebe que durante esse processo de criação, esse processo colaborativo, o artista ele pode realizar diversas funções, tá? Desde a escrita até outros elementos que venham contribuir com o espetáculo. Veja só, o processo colaborativo, né, que a gente está falando, ele vem, né, claro, até a década de 90, e aí ele vem trazer uma referência muito forte a esses elementos da criação, né, de anos anteriores. E aí, dentro dessa questão técnica, nós trazemos aqui o processo de criação, né, longos, como eu falei agora há pouco, nos quais a dramaturgia vai sendo construída aos poucos, ou seja, digamos que um espetáculo, né, essa dramaturgia, ela era escrita, porém, de acordo com o que estava acontecendo na atualidade, as questões políticas mesmo, esse trabalho ia sendo atualizado de acordo com aquilo que ia acontecendo, tá? Então, é um processo aberto a múltiplas interferências, como a múltipla interferência, como eu falei anteriormente. Ou seja, é um trabalho que vem exigir, tá? O diálogo, uma interpretação, uma compreensão. E aí a gente parte para
um pressuposto que está relacionado à não hierarquia entre as funções. Ou seja, por mais que existissem regras, os artistas eles não seguiam de fato uma hierarquia, ou seja, essa questão linear, né? Essa ordem dos fatos. Então, era um processo em que a função, digamos, né? Qual a função do dramaturgo, né? Em um processo colaborativo dessa construção teatral. O dramaturgo, ele tem a função de escrever, tá? De trazer essa criticidade, de trazer o espetáculo, a construção desse espetáculo, mas isso não impedia que outro artista viesse colaborar com essa criação. E aí, baseado nisso, nós trouxemos aqui um trecho, tá? Do escritor, né? Nicoletti, e ele diz o seguinte: o dramaturgo no processo colaborativo está construindo um espetáculo. Para ele é importante a cena, não, desculpem, é importante a cena, não a cena enquanto escrita, a cena enquanto espetáculo. Por quê? Deixa eu explicar melhor isso para vocês entenderem melhor o pensamento do autor. De fato, esse trabalho do dramaturgo é de fundamental importância, porém, ele vai estar sempre, ele vai estar sempre inserido num processo de colaboração, porque o dramaturgo ele escreve, porém, quem vai contracenar, quem vai apresentar, quem vai desenvolver o espetáculo, são esses atores que vão dar vez e voz, vão dar fala para o espetáculo. Então, se os artistas, no caso, os atores, eles não incorporarem esses personagens que é criado, né, pelo dramaturgo, então não vai existir aí um espetáculo que tenha uma identidade, que passe uma mensagem, né, para o público. A ideia seria essa, ou seja, veja que um está dialogando com o outro, certo? É um assunto um pouquinho complexo, porque toda essa parte, quando a gente vem falar desse processo, né, de criação colaborativo, essa é a parte mais técnica. E aí eu trouxe para vocês alguns conceitos do que seria, né, uma encenação, o que seria uma atuação. De fato, o conceito da dramaturgia, a iluminação, a sonoplastia, cenografia. Então, todos esses elementos vêm compor o processo de criação coletiva. E aí a gente sabe que um vai depender do outro para que, de fato, esse espetáculo aconteça. Então, o que seria a encenação? O encenador é responsável pela coerência, assim como sua relação com os espectadores. Então, a encenação é de fundamental importância para que exista aí uma conexão, tá? Entre quem está ali apresentando, como também quem está assistindo. Está existindo essa conexão, tá? A atuação. Os atores lidam com as escolhas sobre como deve se comportar, ou seja, a sua atuação é de fundamental importância, a forma que eles vêm lidar com a situação, inclusive a própria questão, né, do improviso mesmo, do artista incorporar o personagem. Como eu tinha falado anteriormente, o papel, né, do dramaturgo, ele compõe todo o texto do espetáculo. Só que quem vem dar voz
quem vem trazer essa identidade, né, são outros profissionais. E aí é num momento como esse que a iluminação, né, vem colaborar com esse espetáculo. A luz vem de uma certa forma trazer emoção, né, vem trazer, acima de tudo, né, um complemento. A questão da sonoplastia está relacionado à composição, né, musical da obra. Então, geralmente, toda a questão sonora também vem contribuir. A cenografia, ou seja, o cenário, que seria isso, né? O cenário é responsável pela concepção dos elementos. O cenário, muitas vezes, ele fala por si só, tá? E o que seria a indumentária e adereços? É tudo aquilo, né, que se utiliza, ou seja, desde a pesquisa, a confecção de tudo que vai ser utilizado, como roupas, acessórios, né, adereços. Então veja que quando se fala na criação coletiva do teatro, é muito extenso. Então veja que um grupo de teatro ele precisa de todos os elementos, entre outros, esses que eu citei, para poder montar um espetáculo. Então, um assunto extremamente, essa parte é mais técnica. Eu espero que vocês tenham compreendido esses conceitos, né? Do que seria uma encenação, uma atuação, a própria dramaturgia, nesse processo criativo. Galerinha, chegamos a mais o fim de uma aula, essa partezinha técnica, né? Do teatro, da década de 70 para a década de 70 e todos esses reflexos que contribuíram, inclusive até hoje. Vocês tenham entendido, tenham gostado e até a próxima.